Então se pergunta qual é a relação dos semideuses, dos devotos com os semideuses, né? Bom, então o que são os semideuses? Os semideuses são agentes de Krishna, ou seja, seriam como empregados de Krishna. Eles estão assim conectados com Krishna e eles estão realizando algumas funções, né? Então, por exemplo, são os gunas avataras. Por exemplo, o Senhor Brahma, ele é um semideus, né? Ele tem a função de criar. Então, o Senhor Brahma cria. Então, não é que Krishna fica criando as coisas, assim. Não é que ele tem que estar lá preocupado, agora eu vou criar. Não, ele tem uma pessoa que cria para ele, né? Por exemplo, outro semideus, Vishnu. Vishnu também é um semideus, né? Então, esse semideus, o que ele faz? Ele mantém. Ele que vai manter o mundo material, ele que vai manter os universos, né? Está mantendo, né? E Shiva é outro semideus, ele destrói. Uma hora que você tem que entender isso. Você cria, você mantém e você destrói. Tudo acontece assim. Então, aí quando tem que destruir, Shiva vem e destrói. Então, Krishna, ele não participa nada disso. Por quê? Porque ele está brincando, está na floresta com as golpes, está passeando para lá, para cá. Ele é muito poderoso, ele só quer saber de brincar, ele só quer saber de desfrutar, de recreação. Isso é Krishna, né? Já os semideuses, eles estão aí na lida, eles estão realizando suas funções, né? Então, o que o devoto pensa? Qual a relação do devoto com os semideuses? O que ele pensa dos semideuses? Primeiro, ele respeita os semideuses. Por quê? Porque são funcionários do governo, uma coisa assim, né? Como você tem que respeitar o governo, né? Você não pode dizer. É como, por exemplo, você vai numa repartição pública, imagina isso, né? Aí você vai na repartição pública, você começa a brigar com os funcionários da repartição pública, aí é como um desacatar eles, né? Porque você não concorda, sei lá, com os impostos, uma coisa assim, imagina isso, né? Que a Receita Federal, você tem que pagar uma multa, uma coisa, você começa a brigar com o funcionário que está fazendo a sua função, cumprindo a sua função. Não pode, você vai preso. Tem uma lei, né? Uma lei que protege os funcionários, assim, ou seja, porque eles estão cumprindo um dever só, ele não tem culpa. Por exemplo, Jamaraj é o semideus, o senhor da morte. Quando a gente morre, né? Ele que cuida da gente, ou seja, ele que vem, ele não vem pessoalmente, ele manda seus mensageiros, Jamadutas. Então eles estão a cargo de um semideus, o semideus da morte, aquele que controla a morte. Você morreu, ou seja, o que é morrer pra gente? É você abandonar o corpo, a sua alma sair do corpo junto com o seu corpo sutil, mente, inteligência, ego, né? Você sai. E aí os Jamadutas vêm e eles vão levar você para algum local, né? Você vai adquirir outro corpo, né? Pode ser o corpo de um fantasma, ou você pode ter um corpo de um Buda, você pode ter o corpo de um animal, você pode ter um corpo de um semideus também, você pode ter bom, enfim, dentro dessa jurisdição, né, material, você pode ter algum corpo. Aí nesse momento eles vão ver as suas atividades piedosas, atividades ímpias, vão aplicar uma punição, que a gente pode falar assim, entre aspas, o inferno, né? Que o inferno pra gente é o inferno nosso, ele é inferno temporário, não é inferno eterno, não, é diferente da teologia cristã. Você não vai para o inferno eterno. Você pode experimentar passar em alguns locais onde você experimenta um certo sofrimento sutil, né, claro, mas depois você sai disso, né? Então o devoto, primeiro, ele respeita o semideus. Ele não fica, porque está chovendo muito, você reclamar. Não, na verdade, o devoto, ele tem o quê? Agradecimento ao semideus. Então, por isso, dentro do Varnashram, ou seja, o sistema sócio-religioso, né, hindu, védico, não sei, ali tinha ainda se tem, né, mas bem menos hoje, mas se tinha como toda uma ritualística para que eles pudessem agradecer aos semideuses. Por exemplo, a Indra, né, que traz as chuvas, né? A gente vem aqui para Vrindabhumi, né? Você vem passar em Vrindabhumi, mesmo você mora em Vrindabhumi, né?
a gente fica meio chateado com a chuva, na verdade. Tá chovendo, tá chovendo, não para a chuva, não para. Mas, como o pessoal aqui da roça diz, né? É o tempo dela, né? Eles falam, é o tempo dela. Eles falam isso. Por que é o tempo dela? Porque eles precisam da chuva, eles plantam, né? Eles sabem. Bom, e também o gado precisa pastar. Tem a chuva que vai irrigar o pasto vai florescer, ficar verdinho, a vaca vai comer, enfim. A gente não pensa muito nisso, com a nossa mentalidade muito de cidade. Então a gente quando vê chuva, a gente acha muito ruim. Eles gostam, porque realmente eles precisam da chuva, eles entendem isso, né? Que é o tempo dela, né? Assim, a chuva tem o seu tempo, né? E aí as pessoas vão começar elas agradeciam, então eles faziam assim como sacrifícios, né? Faziam sacrifícios à Indra, né? Para que a Indra pudesse, né, ficar satisfeito e aí derramasse chuvas. É assim, sem sacrifício não pode ter chuva, é uma coisa assim. Então aí teria o sacrifício, e esse sacrifício trazia chuva. Por exemplo, Súria é o deus do sol, ele rege, bom, sol, você é um sol, imagina, que o sol é muito poderoso, né? Ele vai também reger a sua saúde, né? Então você faz Surya Namaskar, é famoso, né? Surya Namaskar, todo mundo conhece Surya Namaskar. Que são posturas, assim, né? Posturas em pé, né? Quando você faz, é uma postura assim mais de guerra, né? É a postura do guerreiro, não sei o quê. É aquela coisa assim meio de ataque, né? A censura é como você vai como, né? Todo ali para o sol, assim. Você faz de manhã, enfim. E ele te deixa mais viril, né? Então se dizem, né, até que as mulheres, não seria muito bom que as mulheres fizessem Surya Namaskar, né? Que elas fizessem a Chandra Namaskar, uma coisa assim. Bom, eles falam porque é a lua, né? É a lua que rege mais a mente, né? A mulher, ela é muito... as mulheres são muito regidas, né, pela lua, né? Os homens mais pelo sol, né? Enfim, o que eu digo é que os devotos, eles têm uma relação de agradecimento. Agora, só que eles não precisam ficar fazendo. Hoje eu tenho que fazer Surya Namaskar, porque para que Surya fique satisfeito comigo, né? Amanhã eu tenho que fazer uma adoração a Indra para que venha a chuva, depois da manhã. Não, o devoto ele não faz isso. Inclusive Krishna, ele mostrou isso no seu passatempo, né? Que ele, quando em algum momento ele pediu para que se interrompesse a adoração a Indra, né? E adorasse uma colina, a colina de Govardhan, e de uma maneira ou de outra ele convenceu os habitantes de Vrindavan a fazerem isso, e aí Indra ficou muito bravo, começou a tentar destruir Vrindavan com dilúvio, né? E aí Krishna levanta a colina, né? A colina serviu de um guarda-chuva, imagina. Esse passatempo é muito famoso, né? Para mostrar o quê? Que o devoto ele não precisa ficar se preocupando, né, em adorar semideuses. Assim. Não que ele não... Ele pode até adorar os semideuses, para quê? Para incrementar a fé das pessoas, né? Ele também pode, né? Ou também ele pode até adorar os semideuses querendo se aproximar de Cristo, né? Por exemplo, você ora como as gopis adoraram Katyayani, né? Fizeram Katyayani Vrata para quê? Para ter um esposo, para ter Krishna como esposo, né? Então haviam assim, vários sacrifícios. Os devotos eles não fazem isso, eles não se preocupam muito com isso. Por quê? Porque eles entendem que se você regra, né, a planta, né, você vai regrar ela na raiz, né? Então você regra ela na raiz, você joga água na raiz da planta. Para quê? Para que a água possa nutrir as folhas, os galhos. Você não precisa ficar molhando os galhos, né, as folhas, né? Da mesma forma, quando você alimenta o seu corpo, você alimenta o quê? O estômago, né? Seria muito... o pessoal pensa, eu quero ter muita força na perna hoje, porque eu vou caminhar a montanha. Aí você vai lá e começa a enfiar a banana na perna. Isso não existe, né? Você come a banana, você digere a banana te dá energia para você caminhar. Então, da mesma forma, você vai
Você vai como adorar Krishna. Por adorar Krishna, então todos os semideuses são adorados. Então você não precisa adorar os semideuses, mas você respeita, né? Então os devotos, em relação, por exemplo, à prachada dos semideuses, porque na Índia, aqui não existe, mas na Índia tem muitos semideuses, Ganesha, Kali, Durga, são vários, né? Aí, por exemplo, se oferecem a comida, né, para essas deidades, aí se você não come essa comida, assim, porque você só come o devoto come prachada, que é a comida que é oferecida a Cristo. Mas nem assim, nem por isso ele vai desonrar essa prachada. Ele honra a prachada. Como? Ele, né, toca na cabeça, assim, de respeito, ele agradece quando oferecem prachada, né, para ele de outros semideuses, né? Então é isso, então o devoto ele sabe que por adorar a Krishna, todos os semideuses vão estar satisfeitos com ele. Então, resumindo, o devoto tem uma atitude de respeito aos semideuses, né? Ele respeita muito, né, a posição deles, mas ele adora Krishna, ele serve Krishna para que os semideuses fiquem felizes com ele. Então ele não tem muito problema, para não ter nenhum problema, ele está sempre adorando a Krishna. Vishnu, ele é um semideus. Vishnu é um semideus, só que ele é também um Gunavatar. Ou seja, o que é isso? Perdão, ele é Deus também, Vishnu é Deus também, só que ele é um Gunavatar também. Ou seja, ele tem um papel de manter o mundo material. Mas ele é Deus, Vishnu é Deus também. Então, Krishna é Deus, Vishnu também é Deus. Só que Vishnu, ele é o Deus assim, da opulência, ou seja, é um aspecto mais Aishvarya, ou seja, de opulência. Então isso é Vishnu, né? Ele está mantendo, ou seja, ele mantém, na sua morada, ele mantém as almas, né, que vão para ali, que estão ali. Ele mantém uma relação com elas assim de uma certa de distância, né? É como se fosse um rei, Vishnu, entende? Então ele está ali e os devotos de Vishnu, eles têm muito respeito por ele, assim, muito respeito, né? Às vezes pode ter um pouco também de amizade por ele. Então Vaikunta é considerado o plano espiritual, Vaikunta, né? Só que tem Maha Vaikunta. Maha Vaikunta é Goloka Vrindavan, onde está Krishna. Então, qual é a diferença? Assim, por exemplo, Krishna ele é muito mais atrativo que Vishnu, né? Krishna ele tem uma flauta, ele toca a flauta. Krishna ele é muito mais doce que Vishnu, né? Ele tem as suas qualidades são muito mais doces, atraentes, né? Ele tem muitos passatempos. Vishnu, ele não tem muitos passatempos. Você não vê passatempos de Vishnu, né? Vishnu está lá. Então o que ele faz? Ficam lá recitando os Vedas, né? E Lakshmi, né? Lakshmi, ela que é a esposa de Vishnu, ela massageia os pés de Vishnu. E de vez em quando acontece uma coisinha diferente lá, mas não acontece muita coisa não. Ou seja, as pessoas que vão para lá, elas vão assim podem ter, né? Como é? Salokya, Sarti, Samipya, Sarupya. Elas podem ter essas 4 liberações, né? Moram no planeta de Vishnu, moram perto dele, têm as mesmas opulências dele e as mesmas formas. Então Vishnu, por exemplo, tem 4 braços. 4. Imagina. Isso é ser Deus, né? Não, Vishnu, o Senhor Vishnu tem 4 braços, né? O que ele faz? Quando você vai no sul da Índia, vai numa parte da Índia, ali Deus tem 4 braços, ou seja, a representação de Deus é Vishnu, de 4 braços, né? Então, por exemplo, já viu, por exemplo, quando a mãe está lá, né? Ela está cuidando do filho, mas ela tem que cozinhar, ela tem que arrumar um negócio, atender o telefone. Então ela fala, eu queria ter 4 braços. Né? É mais ou menos isso. Ou seja, isso é como o sentido de poder, né, de Vishnu. Essa diferença básica entre Vishnu e Krishna. Né? Krishna é a fonte de Vishnu. Né? Ou seja, de onde vem Vishnu? Krishna é original. Então Krishna, né?
esse jovenzinho, né, ele tem a idade de 14 anos, né, e alguns meses e dias, eterna, essa idade eterna, ele é sempre jovem, assim, é sempre assim, né, é como um jovenzinho, né, adolescente, né, ele é meio adolescente, né, não chega a ser jovem, adolescente, e ele é a fonte de tudo. O Vishnu vem dele. Narayana é o mesmo, é um sinônimo para Vishnu, né? E a relação deles é que eles Vishnu, ele tem mais essa função assim de manutenção do universo, como Gunavatar, ou seja, ele também faz isso, né? E ele como é dele que vem, né, esses aspectos, assim, nele existem esses aspectos assim mais relacionados à opulência, à reverência. Então, por exemplo, Vaikunta, né? Essa Vaikunta tem muitos locais, né? Loucas, né? Por exemplo, então com certeza tem um Jesus Cristo louca, ou seja, um planeta do Senhor Jesus Cristo ali, né? Que é uma pessoa, que é uma personalidade que estimulou a fé das pessoas. Então ali, então é como muito, existem muitas moradas, né? Como o próprio na Bíblia fala, né, que a casa do Pai tem muitas moradas. Aí você vai conta tem muita variedade assim de locais onde as pessoas alcançam o seu destino e estão ali realizando, ou seja, tendo a sua relação com Deus nesse sentido. Mas no ponto de vista teológico, né, ou seja, Krishna e Vishnu é a mesma coisa. Não tem diferença. O que muda é o quê? É que na realidade o Krishna tem um bhava diferente, ele tem um sentimento diferente de Vishnu, né? Vishnu, ele não faz as atividades, ele não. Você, por exemplo, não pode ser amigo de Vishnu, você não pode subir, aí, como tá, Vishnu? Tudo bom? Você não faz isso lá. Você não pode brincar com Vishnu, você não pode. É um Deus que não brinca, é um Deus que você tem que ter respeito, não tem respeito de longe, né? Você não pode namorar Deus, não tem jeito. Agora, Cristo você pode, assim, no sentido, namorar que eu falo, no sentido que você pode ter uma relação amorosa com Ele e que essa relação se dá através das suas namoradas, das suas associadas. Então você vai servir as associadas de Krishna de uma forma direta e de uma forma indiretamente você está participando desses passatempos também, né?